microfones. Não fiquem ligando, brincando de estar ligando, desligando o microfone de alguém ou então o meu, porque vocês podem, de repente, exportar essa criança, tirar a criança, tá certo? Ou então vocês podem até mesmo ficar saindo e entrando e vocês não irão entender o conteúdo. Pegou o celular tá ali paradinho, tá bom? Deixa ele quieto, só presta atenção em mim, tá bom? Tia, Olha aqui, livro 116. Vou começar a explicação. Outra coisa, olha aqui, ó. Na outra coisa, é assim, ó. Gente, próxima semana tem simulado, tá certo? Próxima semana tem simulado. Os simulados vai ser naquele mesmo esquema. Vocês têm as duas primeiras aulas e depois a aula, depois é para vocês fazerem os simulados de vocês, tá certo? Gente, tia, deixa eu falar, gente. Deixa eu falar. Gente, outra coisa. Escrevam o nome de vocês por completo, gente. Gente, tem várias Marias, vários João, vários Josés, viu? E você colocando só o primeiro nome, eu não vou saber quem é você, tá bom? Só aí eu nessa coloquei sala, meu só nome aí na sala de quarto completo. ano. Ah, tem 4 Pedros, viu? Gente, vamos colocar o nome de vocês completo, o número da chamada, tá certo? Coloquem o número de vocês, aquele número é o número da chamada, tá bom? Outra coisa, se vocês não souberem certo qual é o número de vocês, perguntem a algum professor que a gente sabe. Teve sala que teve 417. 417. Como é que eu ia saber? Gente, perguntem o número da chamada de vocês, tenham a certeza, coloquem o nome completo e na hora de enviar, enviem para a turma certa. Tem criança que é de uma turma e enviou para outra, viu? Não façam isso, tá certo? Não façam isso, porque dificulta a vida da gente, tá bom? São várias, é 6 turmas. 6 turmas. 2 terceiro anos, 2 quartos e 2 quintos, viu, gente? Não tem certeza do número? Por favor, perguntem a algum professor que ele vai lhe dizer, tá bom? Tá certo? Próxima semana, simulados, viu? Ok? Tia, tia, Livro. Oi. tia, já tá disponível para ver a nota? Gente, eu acho que não, viu? Tá certo? Mas eu acho que daqui a sexta-feira tá tudo bem. Mas se você quiser fazer Ah, a beleza, sua querida. nota, você pode perguntar a mim no privado. Eu só posso dizer a sua nota de matemática, tá certo? Somente a sua, tá bom? A gente não pode estar falando nota de outras pessoas na frente de ninguém, não. É antiético. Eu posso só dizer a sua, no perfil lá Tia, no WhatsApp. quando Ó, terminar a aula, tia, me fala a minha no WhatsApp. eu falo, viu, gente? Ó, A tia pode livro, falar a minha também? Tia, eu página queria o WhatsApp da 116. tia. Livro, página. Agora vamos prestar atenção no conteúdo. Livro, página 116. 116, tá certo? Livro, página 116. Vou começar. Tia, Oi. quando alguém, né, liga o microfone, alguma coisa assim, liga a câmera, aí, sem querer, eu saio da sala de aula de repente. É porque você aperta naquele triângulo que está embaixo. Se vocês apertarem no triângulo que está debaixo do celular, vocês vão sair automaticamente da sala, tá certo? Não, é por isso que quando pegar o celular, não fiquem mexendo, fiquem paradinhos com o celular na mão, tá bom? Só olhando para mim, prestando atenção. Porque já é difícil, assim, mais complicado aprender na sala de aula, que eu tô lá, vou na cadeira de um, vou na cadeira de outro, vou na cadeira de outro. Imagina assim, só eu falando, tá certo? Aqui cada um na sua casa, por isso que prestem atenção, tá bom? Nada de estar escrevendo em chat. Agora, não é momento de perguntas, porque se você ficar perguntando, toda a vida eu vou ficar parando. No final da aula, vocês perguntam, tá bom? Mas eu vou começar a explicação. Página 116. Aqui, ó. Nas figuras acima, podemos observar a seguinte figura. Gente, aqui tem várias figuras. Nessas figuras, elas encobertas, tem
ângulos. A tia disse que ângulo eu tenho um ponto em comum chamado de vértice, né? Eu tenho um ponto A, que esse ponto ele sempre tem que estar escrito com letra maiúscula, é um ponto que ele liga duas semirretas perpendiculares, assim, ó. A reta tá assim, ó, e a reta está assim, ó. São duas retas perpendiculares. Por que que elas são perpendiculares? Porque elas se cruzam, elas se encontram nesse ponto A. Nesse ponto A, partem duas semirretas, uma para um lado e outra para o outro, tá certo? Uma para o lado e outra para o outro. Dentro dessa semirreta, elas formam um ângulo. Aqui eu estou dizendo que o ângulo é de 30 graus. Gente, se eu colocar o número e não colocar a bolinha representando o grau, esse ângulo, a minha representação, a minha medida, ela vai estar errada. Para a gente medir um ângulo, a gente precisa de um instrumento chamado transferidor. Todos esses ângulos que estão aqui, escritos, desenhados no livro, eles são o quê? Medidos pelo transferidor, tá certo? Eles não foram colocados aleatórios, não, tá certo? Aqui eu estou dando só um exemplo. Para você saber o ângulo, você tem que medir pelo transferidor, tá certo? Mas isso a gente não vai utilizar, não, tá bom? Aqui eu estou dizendo que essa meia curva aqui, ó, isso aqui, ele representa um ângulo. E esse ângulo, ele está medindo 30 graus. O que é aqui, ó? Eu tenho um ponto A que liga duas semirretas. Eu tenho um ponto A que liga duas semirretas perpendiculares. E por que que elas são perpendiculares? Porque elas se cruzam, porque elas se encontram no mesmo ponto. Elas partem do mesmo ponto. E se elas partem, elas se encontram. Retas perpendiculares são retas que se encontram em um determinado ponto. Esse ponto aqui é o ponto A. Quando elas se encontram, elas formam um ângulo. Ângulo é isso aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele mede 30 graus. E eu quero dizer que aqui tem um ponto B e aqui tem um ponto C. E eu vou dizer que a medida do ponto A para o B é igual à medida do ponto B para o A. E que a medida do ponto A para o C é igual à medida do C para o A. Viu? Pronto. Em contrário, já sabe o que é o ângulo, né? O ângulo é essa parte aqui, ó, que é o encontro de duas semirretas perpendiculares. Quando elas se cruzam, aqui dentro formam o quê? Um ângulo. E eu estou dizendo que esse ângulo mede 30 graus. Para ser graus, ele tem que ter essa bolinha do lado. Se eu colocar só o número, não vai ser graus, vai ser 30. E vai estar errado, tá certo? Pronto. Entendeu, né? Isso aqui? Pronto. Tia, a gente vai ter que tentar achar o número de graus ou de Vocês vão ter que dar o nome dos ângulos. Somente isso. Não vai achar nada, não. Acha só a partir do sexto ano, certo? Só no sexto ano tem cálculo envolvendo o ângulo, tá bom? Sexto, sétimo ano. Mas, por enquanto, vocês vão ser só a nomenclatura dos ângulos, tá bom? Tá bom? Tenham calma. Tenham calma. Vocês são muito apressados. Viu? Muito, muito, muito apressados. Viu? Eu que sou a professora. Se eu quiser apagar esse 30 e colocar 90, também pode ser? Gente, deixa eu explicar, por favor. Deixa eu explicar, tá certo? Gente, aqui eu coloquei 30, porque eu não tenho transferidor desse tamanho. Vocês vão ter que, gente, todos esses ângulos aqui, que eles foram desenhados, eles foram medidos pelo transferidor. Eles foram medidos pelo transferidor. Eu estou dizendo que esse ângulo vale 30 graus porque eu tenho mais ou menos uma base do tamanho das retas tem que ter para ter 30 graus. Não é você colocar qualquer número aqui, não. Tem que ser medido pelo transferidor, tá certo? Vocês não vão colocar grau em nada, não, tá certo? O grau já vem.
Viu? Esses, vou dizer mais uma vez, esses ângulos dessas semi-retas, eles foram medidos pelo transferidor. Eles foram medidos pelo transferidor, tá certo? Não é você colocar qualquer grau, não, tá bom? Pronto. E o grau 90 e o ângulo de 90 graus é um ângulo mais específico ainda, tá bom? Pronto. Agora, classificação em ângulos. Classificação em ângulos, tá certo? Olha aqui. O ângulo, isso vocês têm que aprender. O ângulo de 90 graus e o ângulo de 180, vocês vão ter que Tia, aprender. tia, Oi. eu entrei agora por causa da internet. Olha aqui, ó. O ângulo de 90 graus e o ângulo de 180 graus, vocês vão ter que aprender como é. Só em ver, vocês vão ter que saber qual é esse ângulo. Só em ver. O ângulo de 90 graus, ele é aqui. Tá aqui o ponto A em comum. A reta, uma semi-reta, elas têm que estar deitada. Aqui é uma semi-reta, não é? Eu estou indicando que ela está o quê? Deitada. Ela está numa linha reta. Gente, aqui tem alguma curva? Não, aqui não tem nenhuma curva. Aqui não tem nenhuma curva. Essa linha, ela tem que, por obrigação, por ser reta, não ter nenhuma ondulação. Agora eu vou colocar uma reta que ela vai para o céu, ó. Ela não está em direção do céu? Pronto. Aqui, ó. Essa reta, ela está deitada. Ela está onde? Essa reta, ela está na horizontal e essa reta, ela está na vertical. Página 117. 117. Ó, essa reta aqui, deitada, ela está na horizontal, que é o horizonte, e essa reta aqui, ela está na vertical, que é o ato de vestir. Ela está na horizontal, que é o horizonte, e ela está na vertical, que é o ato de vestir. De nada, meu bem. Olha aqui, ó. Reta deitada, né? Reta em pé. Reta não, semi-reta. Semi-reta deitada e semi-reta em pé. Elas são semi-retas perpendiculares que elas começam, que elas iniciam da vértice do ponto A. Aqui é uma vértice, olha aqui a quina aqui, ó. Aqui é uma vértice, um ponto A. Ele liga uma reta na horizontal e ele liga uma reta na vertical. Quando eu encontro duas semi-retas dessa maneira, eu sei que o ângulo é de quê? 90 graus, certo? Ele é o quê? 90 graus. Olha aqui, gente. Deixa eu colocar essa reta mais para cima, se eu provar aqui uma coisa para vocês. Por que que esse ângulo é 190 graus? Aqui está semi-reta. Aqui ele mede 90 graus, não é? Se eu colocar outra reta para cá, ele mede o quê? Mais 90 graus, né? 90 mais 90 dá quanto? 180, não é? Se eu colocar outra semi-reta para cá, aqui, ó, vai medir 90 e vai medir 90. Gente, 90 mais 90, 180. 180 mais 90, 270. 270 mais 90, 360. Gente, aqui um giro completo, ele tem 360 graus. Se eu tiver num círculo, eu começo de um ponto e eu dou uma volta e eu retorno para o mesmo ponto, eu estou fazendo o quê? Dando um giro de 360 graus. Se eu tiver aqui, ó, nesse ponto, eu vou dar um giro aqui, ó. Girei, 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 girei e voltei para o mesmo ponto. Se eu der um giro por completo em um círculo, eu estou fazendo um giro de 360 graus. Esses graus são medidos, viu? Como eles são medidos, não é qualquer grau que você vai colocar, não. Página
117. Não é qualquer grau que você vai botar aqui, não. Aqui é 90 graus, por quê? Porque aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90 e aqui é 90. E 90 vezes 4 é 36. Então, 90 e 9 vezes 4 é 36, então 90 vezes 4 é 360. Aqui é 90 graus, 90, 90, 90. Se eu colocar 4 semi-retas assim, ó, com 90 graus, eu dou um giro de 360 graus. Quer dizer que 90 graus é 1/4 de um giro total, tá certo? Gente, isso aqui vocês têm que reler, ler, reler, ler, reler. Não é só eu explicar aqui, chegar em casa, chegar mais tarde, vocês não fazerem nada, não. Tá certo? Não é vocês estudarem, não. Se vocês... Gente, matemática é como escovar os dentes. Se vocês não tiverem a prática de todo dia estudar, vocês não vão aprender nunca. Eu não estou assustando vocês, não. Podem perguntar a qualquer pessoa que estuda de verdade, é mesmo que vai estudar para o concurso, que vai fazer alguma coisa. Ela estuda todo dia. Às vezes ela estuda 8 horas por dia. Gente, matemática é prática. A matemática de vocês do 4º e do 5º ano, ela é base. É a matemática base para o resto da vida de vocês. É por isso que vocês não podem estar brincando no chat, é por isso que vocês não podem estar exportando ninguém, é por isso que vocês não podem estar atrapalhando a aula, tá certo? É você parar e olhar para mim. Não entendeu? Assiste de novo, faz uma pergunta. Eu estou engatinhando o máximo que eu posso um livro. Eu não estou dando o livro todo de uma vez, não. Eu não vou nem terminar os capítulos tudinho, que é para o 2º bimestre, que não vai dar tempo, porque eu estou mastigando. Mas se eu fizer aqui a minha parte, você não estudar, não adianta nada, gente. Aqui, ó, 90 graus. E vocês perceberam que aqui o ângulo de 90 graus, ele não é arredondado assim. Ele é o quê? Metade de um quadrado, né? O ângulo de 90 graus, se você pegar e colocar um ângulo assim de 90 graus, botar ele arredondado, vai dar errado. Eu tenho que, por obrigação, colocar o ângulo desse jeito, ó. Como se fosse desenhar um quadrado. Aqui, ó. O ângulo de 90 graus, o desenho dele do ângulo tem que ser quadrado, tá certo? Aqui é um ângulo de 90 graus. Ele é metade do ângulo de 180 graus. Aqui é 90 graus, né? Mas se eu tirar essa reta aqui, ó. Se eu tirar essa reta e fizer assim, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. Por quê? Porque aqui eu tenho 90, nesse lado eu tenho 90, e esse lado mais esse lado formam ângulos de quê? De 90 graus. 90 mais 90, 180. Se vocês encontrarem duas retas assim, que uma segue para um lado e outra segue para o outro, e tiver esse ângulo, aqui vocês têm que saber que é 180 graus. E como é que você sabe? Você terminar o conteúdo que eu estou dando, você relê de novo. Pode falar, Matheus. Professora, não dá para ser mais do que 360 graus? Não, 360 graus é o máximo, gente. É um círculo, ó. Tá aqui o círculo 360 graus, ó. Tá aqui o ponto, ó. Eu comecei aqui no 0, que aqui é 0 graus, e fui, rodei. Aqui 90, ó. 90. Fui, completei 180. Aqui, ó, 270. E eu voltei agora 360 graus. Só pode ir até 360 graus, tá certo? Porque é um giro completo de uma circunferência. Você já aprendeu a área da circunferência? Não aguenta mais. Oi? Não ouvi. É tipo dizer que a reta não aguenta mais. Oi, eu não entendi. É tipo dizer que não dá mais para a reta fazer mais nada. Não, é assim, por exemplo, ó, gente, eu tô aqui. Se eu tô aqui, né? Se eu der um giro aqui numa mesa e voltar para o mesmo canto, eu vou fazer o quê? Eu tô em 0 grau.
Quando eu terminar o meu círculo, eu estou em 360. Quer dizer que eu voltei para o mesmo local. O giro, ele só vai, a circunferência, ela é medida em graus somente em 360 graus, que é uma medida completa, uma roda, um giro completo, tá certo? Eu começo no ponto e termino no outro ponto, eu faço um giro de 360 graus. Diz, Isabelle. Tia, esse ângulo aí que a tia acabou de apagar parece o ângulo raso. Pronto, eu vou explicar isso, tá certo? É porque ontem não deu tempo eu explicar, tá certo? Eu vou explicar isso agora, tá bom? Explicar isso. Porque ontem eu só introduzi, que não deu tempo, viu? Só fiz a introdução e não dei a nomenclatura dos ângulos, porque não deu tempo. Olha aqui, ó. O ângulo de 90 graus, aqui, ó. Ele é um ângulo reto. Por quê? Porque as linhas, elas estão retas. É um ângulo reto. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto, tá certo? Agora, o ângulo agudo. O ângulo agudo. Ângulo que mede menos que 90 graus. Viu? Ângulo que mede menos que 90 graus. Aqui, ó. Tá aqui o ângulo, ó. O ângulo, tá bom? Né? Tá aqui é um ângulo. Aqui ele mede 90 graus, não é? Eu não disse que tendo um ângulo na reta vertical e outro na reta horizontal, ele mede o quê? 90 graus. Mas se eu fizer um ângulo assim, ó. Aqui tem 30 graus, né? Esse ângulo, ele é menor ou é maior do que 90? Esse ângulo, ele é menor ou ele é maior do que 90? Ele é o quê? Menor. Menor. Se ele é um ângulo menor, por quê? Porque 30 é menor do que 90, 30 é menor do que 90, então ele é um ângulo agudo, tá certo? Ele é um ângulo agudo. Todo ângulo que eu vejo que aqui é 35 graus, que ele é menor que o 90, todo ângulo menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Ele é um ângulo agudo, tá certo? Ângulos agudos são aqueles menores que 90 graus, aqueles que medem menos que 90 graus. Aí agora um ângulo obtuso. Se eu fizer um ângulo assim, ó, e dizer que aqui é 180, aqui é 150, né? 150 graus, né? 150 graus. Gente, esse ângulo agora, ele está maior ou ele está menor que 90 graus? Maior. Maior. É por isso que a gente tem que ter na mente da gente o ângulo de 90. Se esse ângulo agora está maior que 90 graus, ele está aí obtuso. O nome dos ângulos que medem mais que 90 graus são ângulos obtusos, tá certo? Ângulo reto é o ângulo de 90 graus, reto. Ângulo obtuso é o ângulo maior que 90 graus. E o ângulo que? Agudo é aquele ângulo que mede menos que 90 graus, tá certo? Olha aqui, ângulo reto. Quando terminar a aula, vocês releiam a explicação de novo. Gente, se vocês não lerem, não terem a prática da leitura, também não serve de nada, viu, gente? Olha aqui, ó. Ângulo reto são ângulos de quê? Ângulos retos são ângulos de 90 graus, tá certo? Ângulos maiores que 90 graus são ângulos obtusos. Ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos, tá certo? Aqui vocês sabem que se tiver uma reta deitada e uma reta em pé, uma na vertical e na horizontal, forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E daí o ângulo é assim, ó. Os ângulos menores
que 90 graus, eles são ângulos agudos, e os ângulos maiores que 90 graus são ângulos obtusos, tá certo? Obtuso. Agora é a página 118. 118, né? Quando vocês virem assim, ó. Tia, já é Olha 9h48. aqui, é uma meia-lua, né, não? Aqui não é a metade da lua cheia? Esse ângulo aqui é de 180 graus. Por quê? Nesse lado é 90, deixa eu dividir, ó. Nesse lado é 90, nesse lado é 90. 90 mais 90, 180. Ó. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, eu tenho uma reta que ela segue para um lado e uma reta que ela segue para o outro. Esse ângulo aqui, ó, metade do ângulo de 360. O que é que vocês tanto conversam, hein, no chat, gente? Olha aqui, ó. O ângulo de quê? De 180 graus. É um ângulo que, ó, eu tenho uma reta e eu faço o quê? Uma meia-lua. Quando vocês virem essa parte aqui, ó, esse ângulo dessa maneira, vocês sabem que esse ângulo mede o quê? 180 graus. 180 é a metade do giro todo de 360. Esse é o quê? Um ângulo raso, igual a Isabelle disse, viu? Aqui, esse ângulo aqui é um ângulo raso. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto e um ângulo de 180 graus é um ângulo raso, tá certo? É um ângulo raso. E que se a gente terminar essa volta aqui, ó, aqui eu tenho o quê? 360. Aqui eu tenho 180 e aqui eu tenho 360. Terminou aqui, gente, vocês façam O ângulo é uma a volta. leitura de novo, tá bom? Tia, A leitura de novo, gente. Vocês vão só fazer a página 119, tá certo? Página 119. De sexta-feira eu corrijo tudo. Livro, página 119, atividade de casa. Quero. Tia, Oi. eu tenho essa régua aqui, ó, para medir os graus. Oi? Eu tenho uma régua que ela mede os graus. É? Pronto, aí, o nome dessa reta aí é transferidor, tá certo? O nome desse objeto aí é transferidor, tá certo? E sexta-feira eu volto com 2 aulas e a gente revisa tudo, tá bom? Beijo. Tchau, tia! Tchau. Tchau, tia. Tia. Isso aqui é duas? Vai fazer duas aulas? é 9h50. Ô, gente, qual foi as páginas que a tia passou para casa?